Eu acho que foi o ato de coragem, assim, maior que eu tive na minha vida, né? Porque quando a gente tem a criança no colo e você olha pra ele e fala entre ele e a minha carreira, o que eu vou fazer? E a gente sempre se coloca nessa barreira, né? De escolher de um lado ou de outro. Inclusive, eu virei pro meu marido e falei, olha, tô te ligando pra avisar que eu pedi demissão. Então, eu brinco que o digital me abraçou. Me trouxe essa oportunidade de não ter que renegar a maternidade. Então, percebe que não tinha, assim, muita opção? Sim. Foi a oportunidade que me foi colocada e eu tinha que abraçá-la. Então, esse posicionamento, ele vem da excelência na entrega, do compromisso, da responsabilidade, de cumprir exatamente a nossa palavra. Tem gente que olha de fora o digital e não vê que é uma empresa, que é um negócio, que precisa ter um setor jurídico, que precisa ter uma contabilidade e que às vezes quer pensar só no crescimento. Você tem que desenhar um modelo de negócio pautado naquilo que faz sentido para você. Não se tem mais a ideia de que é um vendedor de curso. Não, ele é um empresário. Eu acho que o medo faz parte, né, da nossa vida, mas o medo não pode nos brecar. No episódio de hoje recebemos Isabela Airosa, advogada especializada no mercado digital, que já assessorou mais de 30 grandes nomes do setor. Em 2022, com um bebê de 6 meses no colo, ela tomou uma das decisões mais corajosas da sua vida: abrir mão da estabilidade para recomeçar no zero. Hoje é referência no jurídico do digital e inspiração para mulheres que sonham em empreender com coragem, propósito e liberdade. Seja muito bem-vinda, Isabela Airosa. Obrigada, que prazer, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz hoje de poder falar com uma pessoa que é mais os bastidores, né? A gente estava conversando. E para começar, eu queria começar falando sobre uma situação que muitas mulheres enfrentam. Como que foi para você em 2022, com um bebê de 6 meses no colo, quando você decidiu que não queria mais voltar para o mercado de trabalho tradicional? Eu acho que foi o ato de coragem, assim, maior que eu tive na minha vida, né? Porque quando a gente tem a criança no colo e você olha para ele e fala entre ele e a minha carreira, o que eu vou fazer? E a gente sempre se coloca nessa barreira, né? De escolher de um lado ou de outro. E, na verdade, foi ali uma decisão meio que induzida pela empresa, né? Infelizmente. Do qual a gente vinha do final de uma pandemia, vinha aquela história de retornar para o presencial, e ele praticamente completava ali 6 meses num domingo. Na segunda-feira eu tinha que já estar presencialmente, sem adaptação, sem, né, nenhuma graduação ali para chegar no objetivo. Então, eu cheguei para minha chefe, deu 5 minutos, ela virou, eu preciso de você que segunda-feira. Eu falei, você não vai precisar, eu vou precisar me ausentar. Ela, não, mas... Eu falei, não, eu vou começar o aviso prévio, e eu preciso seguir esse caminho da maternidade, porque eu venho de uma família, né, que minha mãe precisou abrir mão de estar em casa para cuidar de mim, para poder trabalhar fora. Uhum. Então, eu não queria ter esse mesmo caminho, sabe? Tomar a mesma decisão. E eu não tinha essa necessidade também. Sim. Já havia ali me estruturado mais ou menos financeiramente para ficar longe, né, do mercado de trabalho em si. E aí me ausentei e falei, agora eu tenho que dar um jeito, né? Sim. E eu já vinha acompanhando o digital, já ali me divulgava como advogada e tal. Eu falei, e é isso aqui que eu vou fazer acontecer. E nessa época você atuava em qual área? Até então eu trabalhava com direito previdenciário, né? O massivo ali era aposentadorias. Sim. Então a minha especialidade era essa área muito mais tradicionalíssima, né? Sim. Não tinha essa visão de digital nem nada. Mas eu falei, eu comecei a me sentir, antes até de engravidar, que eu estava deslocada, que não fazia sentido eu estar ali, mas eu precisava, porque, aquela coisa do comodismo, né? Tem um bom salário, tem a estabilidade, então eu vou continuar ali. Mas depois que a criança nasce, né? Meu filho, o Miguel, nasceu, eu olhei e falei, entre ele, né? Não vê-lo crescer, não participar dessa evolução que eles têm nos primeiros anos, e ter que, continuar construindo uma carreira profissional, eu vou dar um jeito de, né, conciliar esses 2 pontos. E aí veio a oportunidade do digital. Então, eu, com muito orgulho, posso dizer que vi meu filho andar, vi meu filho aprender a falar as primeiras palavras. Eu estava ali presente, eu não vi isso por imagem, né? Ninguém me gravou, fui eu que vi, estive lá presente e consegui realmente ter, graças a Deus, essa oportunidade. E mesmo com toda essa consciência que você já tinha, Isabela, o que passou pela sua cabeça quando você escolheu abrir mão
da estabilidade que você comentou que você tinha, de uma boa remuneração, e começar algo novo totalmente do zero. Quando eu descobri que eu estava grávida, acho que foi o auge ali do, meu Deus, o que vai ser da minha vida, né? E ali, aos longos dos 9 meses de gravidez, foi quando eu tentei me organizar, né? Para poder, se for necessário tomar essa decisão de sair, então que eu tivesse ali organizado. Então, foi meio que algo planejado, mas assim, faltava o pontapé mesmo. E aí, quando ele nasceu, que eu fiquei os 6 meses afastada, e aí tive que voltar, tive que tomar essa decisão. Inclusive, eu virei pro meu marido e falei, olha, tô te ligando para avisar que eu pedi demissão. É isso que aconteceu. Ele, como é que é? Eu falei, é isso, entre ficar e eu precisava voltar para o presencial e trabalhar, você sabia, eu já tinha me organizado. E ele falou assim, mas você não disse que ia ficar mais uns meses? Eu falei, pois é, mas me colocaram contra a parede e eu tive que escolher. Ele, não, tá certo, se você escolheu, se fez sentido para você, vambora. E ele também é do digital, né? Então, é mais na área do e-commerce, que é um outro direcionamento, mas fez sentido também. Ele falou, então, vamos pegar fundo e bora colocar isso na internet e vamos se divulgar. E aí foi quando eu comecei com o bebê no colo mesmo, né? Porque aí vinha, e aí é muito engraçado que quando eu tive que começar, tinha as reuniões com os clientes, ele estava sempre no meu colo, então eu brinco que o digital me abraçou, me trouxe essa oportunidade de não ter que renegar a maternidade. E aí foi isso que me deu a força para continuar, né? Porque muitas vezes quando você vem do corporativo, você tem que esconder a maternidade em alguns pontos. E o digital não, você vivencia isso e as pessoas te abraçam do outro lado também. E era tudo muito novo, né? Um bebê, Sim. né? Você ali aprendendo a cuidar do seu filho. Falou, quando a gente tem filho, a gente não nasce sabendo. Então, a gente aprende junto com a criança e você também numa área nova. Isabela, e você estava iniciando tanto na maternidade quanto na sua nova jornada profissional. Quais que foram os seus primeiros passos? E teve algum momento que você falou assim, meu Deus do céu, vou desistir e vou voltar para o modelo tradicional? Na verdade, nunca... Respondendo a última pergunta, eu nunca pensei em desistir, né? Eu não tinha essa opção de desistir. E os primeiros passos foram realmente essa divulgação no Instagram. Até então, eu me divulgava como advogada tradicional, de áreas tradicionais. Ah, você já divulgava? Eu já divulgava como advogada, mas não na área do digital. E o engraçado é que a dimensão que o Instagram te dá é tão grande, você nem pensa, que a oportunidade veio de uma parceria. Então, uma contadora especializada no digital, ela me viu, né, fazendo a divulgação da minha atuação, me viu falando que eu havia deixado o meu emprego por conta do meu filho, e ela resolveu me indicar para os clientes do digital. Legal. E aí eu virei para ela e falei, mas como assim, Liana? Você vai me indicar para o digital? Eu nem tenho... Ela falou, você já não comprou o curso? Você já não sabe mais ou menos como acontece? Falei, sei. Ela falou, então, tem uma outra profissional, que é a doutora Flávia, que ela dá um curso no digital e você consegue entender mais do mercado para você poder atender, porque você já conhece o jurídico, você só precisa adequar o jurídico para o digital. Falei, tá bom. Ela falou, então, eu já tenho um cliente para você atender e vai ser numa quinta-feira. Nossa. Era segunda-feira, Amanda. Eu entrei no curso, eu assisti o curso em 72 horas. Caraca! Eu fiz o curso à noite, porque era o horário que o meu bebê dormia. E eu fiz 3 noites do curso para na quinta-feira atender a primeira cliente do digital. Então percebe que não tinha assim muita opção. Sim. Foi a oportunidade que me foi colocada e eu tinha que abraçá-la. E dali para frente eu nunca mais parei. Então, assim, eu não tinha, uma agenda lotada todo dia sempre, mas assim, eu estava sempre ocupada, eu estava sempre com um negócio de alguém nas mãos para fazer. Então não tinha nem tempo para pensar em desistir, porque a abrangência do mercado é tanta, né? A gente brinca que é um mercado de oceano azul para o jurídico hoje em dia, que, chove cliente, né? Sim. E no final a gente tá doando cliente para outros advogados, brincando, você não quer vir para o digital também, trabalhar conosco, né? Porque tem essa do corporativo para o jurídico, de pensar que você tá brigando pelo cliente. Aqui não, a gente partilha o cliente, porque tem tanta gente para atender que não tem como pensar em desistir, não tem como pensar em parar. Então, foi a gente fala que Deus desenha, né, os planos. Então, foi um começo de divulgação, que a partir daí veio essa oportunidade de parceria, e a partir da parceria a gente veio crescendo aí com os clientes, que olha, a Isabela atende, faz, é especializada e tal, e nunca mais parei nesse caso. Isabela, hoje você é conhecida como uma advogada dos maiores nomes do digital. Como que nasceu esse posicionamento? Eu brinco que é um peso grande, né? Porque os maiores nomes do digital, você tem que fazer jus a esse nome, né? E esse primeiro cliente que veio foi Bettina Rudolph.
Foi a primeira cliente que me surgiu. E eu olhei e falei, meu Deus, Um dos como grandes nomes. assim? E aí tinha que fazer jus. Então, Sim. por isso, né, fui cada vez me especializando mais. E dali veio outros grandes nomes também. Então, esse posicionamento, ele vem da excelência na entrega, do compromisso, da responsabilidade, de cumprir exatamente a nossa palavra. Porque é algo que eu vejo que existe no mercado, mas também ainda falta muito, né? A ideia do profissionalismo. Sim. Daquilo que eu estou te prometendo, nós vamos cumprir. É claro que eu não vou te prometer resolver todas as questões, né? Mas aquilo que pode ser mitigado, aquilo que pode ser enaltecido ou, né, reduzido, a gente vai conseguir fazer. E aí, por isso que veio essa ideia do grandes nomes do digital, sim, porque veio uma consequência, porque aí veio Bettina, veio Carol Nilma, veio Amanda Ozer e assim por diante. Uhum. Então, eles são grandes e eles me tornam grandes, sim, né? E eles fazem parte disso também. E aí eu brinco, né? Grandes são eles. Eu só acabo surfando meio que a onda junto. E você já atendeu mais de 30 infoprodutores, com modelos diferentes, com lançamentos diferentes. Na sua opinião, quais são os maiores riscos legais que você enxerga hoje no mercado digital e que muita gente ignora? O mercado hoje ele é muito volátil, né? Até então, quando a gente começou, era uma ideia muito de amadorismo, né? Então, as relações eram firmadas sem contratos, as marcas eram lançadas sem registros. Hoje a gente fala muito sobre propriedade intelectual. Então, aquilo que você criou, que você tirou do zero, que você tirou do papel e colocou em prática, e aí vem alguém e copia. E copia o quê? Né? Porque as pessoas também confundem, a ideia foi copiada, mas ideia não se copia, né? Não é abrangida ali pelo direito, mas sim o conteúdo, o material, então tudo isso faz parte. Então, acho que hoje o grande problema do digital é a mesmice, né? De muitas coisas que as pessoas, ao invés de entender o que é se espelhar, elas acabam copiando, e isso gera reflexo até na credibilidade do mercado, e a gente tem sempre que combater. Então, grande parte dos negócios que a gente firma ali tem muito essa relação contratual, essa proteção de marca, mas principalmente no aspecto intelectual. Sim. Então, aquilo que você criou, aquilo que você fez do zero tem importância, e aquela ideia que as pessoas vendem de que se você está sendo copiado, você está no caminho certo. Não, você não está no caminho certo. Você pode estar no caminho certo, mas quem está copiando você está surfando a sua onda e tirando de você a oportunidade de fazer daquilo que você construiu realmente algo importante, né? Então, a pessoa copiou, muitas vezes ela copia e ela acaba ganhando muito mais, e não só financeiramente, mas como reputação, como imagem, como negócio, em cima de algo que você ficou noites sem dormir para construir, sim, né? Que você teve todo um aparato para fazer aquela construção. Então, o digital vem nessa ideia de começar a combater. As pessoas começaram a entender que o copiar é legal, não faz mais tanto sentido. É algo que hoje é o que permeia a grande parte do negócio. E você também, com certeza, né, acompanhou de perto muitos infoprodutores crescerem, mas eu acredito que já devem ter visto também muitos nomes se complicarem juridicamente. Sim. Sem citar nomes, né? Claro. Tem algum erro comum que já fez alguém se complicar muito feio no digital que você viu? Já tive casos de pessoas que perderam mais de 2 milhões de reais. Uou. Quando fez parceria com outros profissionais e acreditava que aquele profissional ia ter a mesma visão de negócio que ela, e não tinha, e ali ela colocou como sócia, entendendo que colocando a pessoa como parte da sociedade, aquilo faria o negócio crescer, mas tinham visões de negócios diferentes, né, posicionamentos diferentes, atitudes diferentes, e quando ela precisou se afastar por conta da maternidade em algum momento, aquela outra pessoa tomou decisões erradas dentro do negócio. E quando ela voltou, ela descobriu que havia sumido 2 milhões de reais de dentro da empresa. Então, são situações que, por mais que você esteja no corporativo e você acredite que vir para o digital vai ser diferente, mas quem está vindo para o digital já foi do corporativo, sim, né? As pessoas não mudam porque veio para o digital, elas são íntegras, todas elas ou nenhuma delas, né? Mas assim, tem situações que o corporativo vive que o digital vai viver também. Uhum. Então não dá para você ter uma visão diferente de negócio para o digital, você pode atuar de forma diferente, mas há situações que elas se repetem do corporativo para o digital e que você precisa alinhar para que o seu negócio acabe não afundando, porque a gente brinca que o digital cresce muito rápido, muito, né? Se você vai olhar um negócio no corporativo, demora 6 meses, 1 ano,
né, para ele começar a girar. No digital, na primeira venda que você faz, a depender do primeiro lançamento, você já está vendo ali 6, 7 dígitos na sua conta. E aí você consegue dar conta daquilo, né, estruturar de fato uma empresa, você tem a visão de negócio para entender que aquilo é uma empresa que tem que ser estruturada, tem que ser protegida. Então, tudo isso faz parte desse ofício que a galera escolhe fazer, mas normalmente vai levando ali, né, na maciota mesmo, e aí quando descobre que o buraco é mais embaixo, que não é uma brincadeira, é um negócio mesmo, acaba às vezes passando por sufocos como esse. Nossa, é um belo de um sufoco, né? Isabela, e para quem está começando agora, seja vendendo curso, e-book, enfim, mentoria, quais são os cuidados básicos que você orienta para a pessoa se blindar e evitar dor de cabeça lá na frente? A gente fala que é sempre uma trilogia ali, né? Então, nós temos a afirmação do negócio em si. Então, você começa a vender, não necessariamente você já tem que abrir uma empresa, mas se você viu que aquilo começou a girar, primeiro lançamento, segundo, já está dando certo, você já firma relações ali com o cliente final, que é a pessoa que está te comprando, e você firma a relação também com os profissionais que vão atuar com você, vão te ajudar. Então, o copywriter, o designer, né, a social media, toda a equipe que faz parte do seu negócio. Então, essa relação firmada, ela já deve ter, documentalmente falando, um contrato, né? Então, esse eu acho que é um dos pontos principais que a gente precisa sempre olhar quando você vai vender um produto ou serviço. Teve uma cliente que esses dias me perguntou, Isabela, a partir de quanto vendendo ticket eu preciso de um contrato? Eu falei, desde que você respeite o seu negócio, desde o primeiro real. Porque se der um problema, você não tem aquela bússola para te definir o que vai ser, né, resolvido, como vai ser resolvido. Porque o contrato ele não vai firmar só a relação que está dando certo, ela também vai firmar sobre a relação que não está dando tão certo. A gente não tem como dar certeza que todas as relações firmadas vão dar certo. Então, o contrato ele vai vir para chancelar, né, aquilo que realmente foi pactuado. E, obviamente, para aquilo que não deu certo, ele vai conseguir conduzir a relação para que ela seja realmente resolvida da melhor forma possível. Então, primeiramente, essa situação. E aí, quando você vende produtos na internet, você constrói uma marca. E essa sua marca, ela precisa ter ali a consolidação dela sendo registrada. Para que qualquer situação que venha a ocorrer de alguém usá-la indevidamente, você ter como proteger, né, essa marca e dizer, não, ela é minha, sou eu que devo usar. E se de fato você quer usar, eu posso licenciá-la, né? Então, é um ativo da empresa, faz parte do seu negócio. É que nem a gente brinca com a Disney. A Disney não ganha dinheiro só sendo Disney. Ela ganha dinheiro a partir do momento que ela também tem a imagem dela, a marca dela vinculada a outros negócios. Então, é sempre pensar, e as pessoas sempre falam, mas eu não sou a Disney, mas trabalhe para ser a Disney em algum momento. Né? Trabalhe pensando que será a Disney ou que você já é a Disney. Porque se você não pensar nesse modelo de negócio desse jeito, talvez um dia você pode perdê-lo. E esse é um dos maiores riscos. Então, é sempre essa tríloge, né? Do contrato, a marca e, obviamente, a propriedade intelectual. Os direitos autorais sobre aquilo que você criou. Porque o mercado digital, ele é baseado em educação, né, em serviços educacionais. Então, a partir do que é firmado sobre a propriedade intelectual, você também protege por pirataria, por plágio, por outras situações que acabam violando os direitos autorais das pessoas. Então, normalmente, o mercado é versado sobre esses 3 pontos. Gente, eu tô, assim, impactada, porque a gente vai tendo aula, obviamente, aqui na Fructus, a gente tem a parte jurídica, a minha sócia, eu comentei com você que é advogada, mas a gente ouvir de uma pessoa, de uma especialista que está na área, tenho certeza que todo mundo que vai escutar, a gente também vai ter uma aula, porque é o que eu estava comentando com você. Tem gente que olha de fora o digital e não vê que é uma empresa, que é um negócio, que precisa ter um setor jurídico, que precisa ter uma contabilidade e que às vezes quer pensar só no crescimento. Você falou, o digital, de fato, cresce muito rápido, né? E todo mundo que entra, creio eu, que quer ter esse crescimento. Só que a galera esquece que o crescimento vem com responsabilidade, vem com risco, né? Quais problemas que costumam surgir, Isabela, quando o negócio cresce sem estrutura? Ele cresce de forma desordenada. E ali, ele não atinge só nos aspectos materiais que a gente fala, que é o registro da marca ou o contrato, ou a propriedade intelectual, mas assim, nas decisões, na tomada de decisão estratégica do negócio.
Então, quando você tem muitos pedidos de reembolso, por exemplo, não é só no aspecto do marketing, não é só no aspecto do produto, qual é também a intenção daquele público, vendo que, por exemplo, você não tem nada documentado que reconheça que aquela relação foi firmada. Então, qual é a imagem profissional que você vende quando você não tem um contrato firmado com aquele cliente, né? E essas relações firmadas, a gente sempre fala, seja um curso online, seja uma mentoria, hoje os masterminds, workshop, enfim, inúmeros infoprodutos, eles não são de ticket baixo, né? Então, imagina você fechar, Amanda, um contrato de mentoria de R$60 mil e a pessoa fala, só faz o Pix. Sim. Entende? Então, assim, o risco da demanda que a gente sempre brinca é que não é só a contratação do advogado que você vai ter como despesa, é o contrato que você também não assinou. Porque no momento que aquela pessoa, com intenção ou não, às vezes, não, nem tem a intenção de rescindir, mas acontece alguma coisa no meio do caminho que para ela não faz mais sentido estar com você. E tá tudo bem. Mas se você não tem aquele contrato firmado, como é que você resolve? Né? Eu tenho decisões judiciais que, por não ter o contrato, fica a cargo do juiz decidir qual é o valor que ele vai restituir. Eu já tive casos que o juiz determinou devolver 80% de um valor de uma mentoria. Então, imagina você trabalhar, entregar tudo aquilo, para outra parte não fez sentido, ela te pressionou, você não caiu na conversa, mas ela te processou e por você não ter contrato, você tem que devolver 80% sobre aquilo que você, trabalhou, você entregou, você se preparou para fazer. Então, esses riscos, eles têm que ser mitigados, né? Então, essa parte também se faz com o estratégico, né? E, obviamente, quando você cresce, você vai lançar novos produtos, você vai trazer mais gente para sua equipe, ou às vezes você fica com a equipe enxuta, né? Depende do seu modelo de negócio também. E é isso que é importante também dizer. Não é porque o modelo de negócio do fulano é de um jeito que você também vai ser igual. Você tem que desenhar um modelo de negócio pautado naquilo que faz sentido para você. E o jurídico vai te ajudar nisso também. Né? Então, as pessoas querem muitas vezes crescer e acham que crescer é colocar 20 pessoas para trabalhar contigo. E às vezes você vai atuar melhor se tiver 5 estratégicos ali que fazem sentido para o seu negócio. Então, desenhar esse modelo de negócio também faz parte do jurídico, para a gente entender qual é o caminho que você vai trilhar e quais são as ferramentas que nós vamos usar para proteger o negócio. Né? Então, faz parte não só do operacional, faz parte do estratégico, do tático, né? E, às vezes, dependendo da situação, até do executivo, porque é quando a gente vai entrar na frente do problema e falar, pode se afastar, vai resolver as suas questões, vai fazer o que você sabe fazer de melhor, que agora sou eu que vou atuar. Sim. E você acredita que os contratos e as relações jurídicas, eles estão acompanhando a evolução do mercado digital, Isabela? Eu acredito que ele vem, né, se amplificando, as pessoas têm tomado cada vez mais consciência, e é muito engraçado dizer isso, que a oportunidade de nós contarmos sobre essa nossa atuação é primordial. Porque eu tenho clientes que viram para mim e falaram, Isabela, você pode dar uma aula dentro do meu curso? Porque eu entendi que precisava de você, e agora eu quero que os clientes, né, os meus clientes, os meus alunos entendam que precisam de ti também. Né, de você e de qualquer outro advogado que é especialista na área. Porque tem essa ideia também de que, às vezes, a pessoa cria essa consciência de que ela precisa do jurídico, mas ela, às vezes, nem sabe que tem um advogado digital. E aí ele procura um outro advogado mais tradicional. E aí, quando ele tem mais trabalho para explicar o que é o digital para aquele advogado, para ele entender o que talvez possa ser desenhado ali para resolver uma questão, e muitas vezes ele talvez nem te dê a solução ideal. Então, é muito importante também entender que o mercado, sim, vem evoluindo, mas ele também precisa entender que essa evolução tem que acompanhar o quê? Especialistas na área. Sim. Né? A especialização na área, ela faz a diferença para que o seu negócio seja melhor resguardado, né? Então, eu vejo que sim, né? Em muitos aspectos, ainda tem-se, para aqueles que estão começando, a ideia de que eu ainda sou pequeno, não há necessidade, mas quando começa a viver, né, esse network, viver essa ambiência, ele consegue compreender que em algum momento ali ele vai precisar ter essa atuação do advogado para consolidar ali alguns pontos que vão resguardar o negócio dele. E, inclusive, todo mundo que quer crescer precisa estar bem amparado, né, Sim. Isabela? E de todos os lados. E o jurídico, eu não vou falar a principal, mas uma das principais áreas é
a parte de vocês. A gente brinca que a gente abre a empresa, porque faz o contrato sim. social, e encerra a empresa, porque quando ela fecha, mesmo que não seja uma falência, mas se ela encerra em algum momento, o distrato tem que ser feito pelo advogado. Então, parece que não, mas a gente está do começo ao fim no negócio. E o que você acredita que vai mudar nos próximos anos no mercado? Eu entendo que, assim, ficarão realmente aqueles que entendem que o mercado digital é uma oportunidade de firmar negócios e de realmente retratar isso como empresa, como um papel social, de verdade. E que aqueles que realmente não verem sentido, ou eles vão buscar outros caminhos, ou vão voltar para o corporativo, né? Então, não se tem mais a ideia de que é um vendedor de curso. Não, ele é um empresário. Ele tem que desenhar ali estratégias para que o negócio dele se torne de longo prazo e se mantenha. Sim. Ele tem que se reinventar. É um mercado que hoje, a cada dia, vem se reinventando. Hoje, com a Black Friday que vai vir, novas estratégias estão surgindo, né? E quando essas estratégias chegam para o jurídico, como que a gente vai desenhar a proteção desse negócio para que a ideia que o infoprodutor está trazendo, realmente ela vai estar protegida ao ponto de que ele possa colocar em prática daqui um mês, porque a Black Friday é mês que vem. Então, assim, não é só o vender, é o entregar, é o tratar do cliente ali no pós-venda e, obviamente, o consolidar. E tudo isso faz parte do que o jurídico também vai ajudar, vai atuar, né? Então, o que eu espero do mercado, o que eu vejo que vai se manter no mercado, são aqueles que, de fato, entendem que ele vem de um corporativo, ele vem para formar uma empresa diferenciada daquela que nós estamos acostumados a ver no offline, mas é um negócio, e esse negócio ele precisa ser estrategicamente bem desenhado e bem aplicado para que ele se mantenha a longo prazo. E você sente que os infoprodutores ainda veem o advogado como um gasto ou já estão começando a perceber que faz parte, é uma parte essencial do negócio? Olha, eu brinco que tem cliente que diz que me ama, né? Que me manda flores, me manda recadinho, né? Porque é a realidade. Infelizmente, em algumas situações, na grande maioria, o advogado ele é visto na hora de resolver um problema e não de prevenir o problema. Mas a gente vem trabalhando para que essa ideia ela seja afastada, né? Então, obviamente, em alguns aspectos, principalmente infoprodutores que está começando, ele não tem essa consciência ainda. Mas não é só sobre o advogado, né? Não é só sobre a nossa profissão, mas também o contador e até profissionais que poderiam atuar ali. Quando o infoprodutor começa do zero mesmo, é ele que é o copywriter, ele que é o designer. Então, não é que para ele é um gasto, mas ele precisa focar na venda primeiro. Ele precisa fazer o negócio girar. Sim. Só que a partir do momento que ele faz o negócio girar, aí sim ele tem que criar consciência de que o negócio continua girando e precisa continuar assim. E para que ele continue, ele precisa de outras ferramentas, de outras mãos, para cuidar dos pontos dos quais ele não entende. E tá certo, entende? Então, não é que a gente é visto como um gasto. Depende do nível de consciência daquele infoprodutor. Aqueles que já estão lá girando o negócio há mais tempo e já vem lidando com algumas situações que requerem ali a parte jurídica, normalmente eles vão acabar vindo pelo problema. Mas a gente vem trabalhando na cabeça deles para eles começarem a vir antes pela prevenção e não pelo problema. Melhorar a consciência. E você, foi o que você falou. Eles vêm geralmente quando dá ruim, aí vê que precisa, de fato, ter na empresa. Exato. Entendi. Nossa Senhora. Todo mundo, né? A água bate e aí vem. E a gente brinca, a gente esperou bater a ondinha para você resolver pular a onda. É bem isso. Ô, Isabela, e como a gente comentou muito, né, sobre o seu filho no início, como que foi para você conciliar a sua vida profissional com a maternidade? Eu digo que o digital, nesse ponto, ele é muito... ele tem muita oportunidade da gente conseguir conciliar e decidir qual é o momento de trabalhar. A gente não deixa de trabalhar, mas a gente escolhe os momentos para trabalhar. Sim. E aí, quando eu comecei, ele tinha 6 meses e, cara, eu tinha que marcar uma reunião e eu vinha com a ideia do corporativo. Meu filho não pode estar na reunião. Eu tenho que escondê-lo. E aí as pessoas sabiam que eu recém tinha, né, me tornado mãe e falavam, cadê ele? Aí eu vinha e colocava ele no colo na reunião, desculpa, ele chora. Não! E aí ele virava a atração. Então eu brinco que às vezes eu vou fazer uma reunião e aí ele entra às vezes no escritório de casa e ele fala, mamãe, você vai fazer uma reunião? Eu falo, vou, filho. Aí ele falou assim, posso dar oi? Aí ele dá tchau, fala, meu recepcionista, né? Aí, então, é assim, faz parte. E aí a gente abre caminho para o cliente falar, meu filho também tá aqui.
E aí, você vê problema, eu falo, não, pode chamar. E aí, de repente, tá as crianças conversando, né? Então, claro que em algumas outras situações que você precisava ter uma atenção maior, aí, obviamente, a gente conciliava ali, o pai fica, Sim. ou a minha avó, em algum momento, a minha irmã, né? Alguém vir para ajudar. Mas grande parte das vezes que eu precisei atuar e, principalmente, atender um cliente, ele estava junto. Então, era um brinquedo chocalhinho tocando, né? Ou, às vezes, para gravar para o Instagram, para fazer divulgação, ele fazia parte ali daquele momento. Então, o digital traz essa outra visão de que você não precisa afastar a sua vida pessoal, você basta conciliá-la, né? E hoje, Isabela, olhando para tudo que você construiu, desde a decisão lá de trás, até hoje você se tornar uma referência no digital, o que você sente com essa jornada e o que mais te ensinou sobre você mesma? Eu entendi que faz parte do jogo a gente ter que tomar decisões difíceis. E, às vezes, o que a gente enxerga como decisão difícil foi a melhor decisão que a gente tomou na vida, né? Então, essa decisão de, muitas vezes, mudar radicalmente, né? Não de profissão, porque eu continuo Sim. advogada, mas de atuação, de como atuar, com quem atuar, falar outra linguagem, entender outro universo, ela é desafiadora. Né? Como eu disse para você, nunca pensei em desistir, mas muitas vezes me cansei, né? E você para e pensa, falei, não, eles precisam de nós, para que, né, o negócio que eles geram transforma outras vidas, e eu também faço parte disso. Então, para que o negócio dele continue existindo, o meu também precisa existir. Então, é desafiador? É desafiador. Principalmente criar essa consciência, mudar essa cultura da ideia de que o advogado não serve para prevenção, mas serve para a resolução de problema, ela realmente é desafiadora. Mas faz parte da jornada e é muito legal perceber que eu faço parte disso desde o começo, né? Em tese ali, desde que as pessoas começaram a entender que o jurídico precisa fazer parte do mercado digital, é muito legal de se ver e falar, não, eu também construí, né? Eu tenho a minha pecinha ali no mercado que fez a diferença, principalmente para essas pessoas das quais eu já assessorei. E além, obviamente, né, do estilo, eu creio que antes você ia presencial, acredito que na época nem existia essa questão híbrida, home office, como é o mais famoso hoje. O que mais diferencia o que você fazia antes, porque você mudou de área, como você mudou a atuação, você não mudou de profissão. O que mais diferencia um advogado de uma área corporativa, vamos dizer assim, de um modelo de negócio tradicional, para um advogado do digital? É a liberdade de conseguir conciliar tudo? O que na sua opinião foi assim, nossa, como isso aqui é diferente mesmo eu estando na mesma área? Eu acho que o mais legal disso é você ver que aquele distanciamento que se tinha do cliente, né, do corporativo, para o cliente do digital, ele não existe. Então, não é que o meu cliente é meu amigo, mas a gente cria uma certa intimidade. Sim. E aquilo que eu falo para ele tem o devido respeito, ele entende que aquilo é importante. E, às vezes, quando você vai para o corporativo, às vezes o cliente prefere arriscar. Então, por mais que você dê todas as consequências de uma decisão, ele prefere ali arriscar em determinada decisão. Já o cliente do digital, por ele não entender tanto sobre aquele ponto, ele fala, Isabela, eu entendo sobre milhas. Entendeu? Isabela, eu entendo sobre mercado de luxo. Assim, é uma versatilidade de negócios muito grande. Eu não entendo de contrato, eu não entendo. Então, tudo bem. Então, aquilo que eu te disser, você vai seguir. E é muito legal por isso, porque eu sou cliente de alguns clientes meus, e os meus clientes são os meus, né? Sim. Faço a atuação e atendo. Então, assim, não tem essa. É uma mistureba mesmo. Então, é isso que eu vejo de diferenciação. Eles não me chamam de doutora e eu nem faço questão. Oi, Isa, tudo bem e tal? Então, assim, acontece alguma coisa, me liga, né? Lembra que precisa, assim, às vezes, situações que ele nem pensava que o jurídico atuava. Sim. E aí, em algum momento, para tomar alguma decisão, Isa, tô precisando tomar decisão tal. Então, eu acho que não é só essa questão da liberdade de escolha, né, de quando Sim. trabalhar ou como, mas essa proximidade que a gente pode ter com o cliente, né, de ajudá-los em outras situações que não as corriqueiras do jurídico, mas que fazem parte também do negócio dele e que faz total diferença. E pra gente encerrar, Isabela, você vê que você mesma comentou, e eu tô aqui o tempo inteiro, Isabela, Isabela, Isabela. O doutora Isabela. Sim, desculpa. Não faz sentido. Pra gente encerrar, o que você diria para as outras mulheres que estão nos ouvindo agora e talvez vivendo o mesmo dilema que você passou entre a carreira e a maternidade e que sonham em recomeçar, mas que ainda tem medo?
Eu acho que o medo faz parte, né, da nossa vida, mas o medo não pode nos brecar, né? É sempre aquilo que dizem, Deus dá o caminho se você der o primeiro passo. Naquela vez eu me lembro de virar e falar, Deus, eu vou dar o passo, me faz o chão, pelo amor, né? Pelo amor do Senhor, me faz o chão. E ele fez. Então não foi sorte, né? Eu não caí ali de paraquedas, foi uma construção. Todo dia nós estamos construindo algo. Só que se a gente para a obra, ela não finda. Então, se ela não finda, você não vai ver a sua casa pronta. Então, para ver a casa pronta, você tem que dar o passo. Vai com medo mesmo, né? E depois de 3 anos, eu posso dizer que, assim, a minha vida mudou completamente a partir do digital. Isso só foi possível porque eu peguei o meu bebê no colo e falei, nós vamos junto, eu, você e o seu pai. E vamos seguir e vai dar certo. E deu, né? Hoje eu tenho esses grandes nomes do digital na minha legenda, mas ele não veio do nada. Ele veio porque eu enfrentei esse medo. Eu coloquei o medo embaixo do braço e falei, você vai me acompanhar, você não vai me deixar, mas você vai me dar a oportunidade de tomar caminhos diferentes. Então eu acredito, se você quer tomar esse caminho diferente, você precisa entender que tem que se enfrentar, né? E a partir do momento que você enfrentar, o gosto da vitória, de entender que você superou isso, é primordial para você realmente seguir. E aí, depois de qualquer coisa, Amanda, que você vai tomar de decisão, qualquer coisa se torna fácil, entre Sim. aspas, porque o maior dos desafios é a mudança 360 da vida. Exatamente. Isabela, muito, muito Obrigada. obrigada pela sua participação. Amei poder te escutar, conhecer um pouco do seu universo. Obrigada. Imagina. Se você também se inspirou com essa conversa, compartilha, curte, se inscreva no nosso canal e eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá!